Bom dia, Bom bom dia, bom dia. dia. Bom dia, Oi, são meu 9 horas em povo, ponto, minhas né? amadas. Horário Eu de quero avisar Brasília. vocês Dia, que essa paz. live está sendo gravada, tá bom? Para as outras irmãs poderem acompanhar também. E dá bom dia a todas vocês, né? Que Deus abençoe a nossa manhã, que seja um tempo de qualidade. Quero convidar vocês para a gente fazer uma oração, para a gente iniciar, né? Nós somos mulheres de oração, então o que não pode faltar na nossa reunião é a oração. Amém? Então feche seus olhos, vamos estar orando. Deixa eu dar uma entrada aqui, mas a Amanda entrou. Muito bem-vinda, Amanda. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos, Deus. O Senhor é bom e todo o tempo o Senhor está conosco, Pai. Nenhum momento, Senhor. Sabemos que estamos sozinhos. Não importa, Senhor, a situação que vivemos, o momento em que estamos, Pai, a dificuldade que estamos enfrentando, Pai. Sabemos que a tua palavra diz em João 14 que o Senhor está conosco em todos os momentos. É o Senhor que nos consola, é o Senhor que nos dá força quando não temos. Muitas vezes, quando nos levantamos para orar, não temos forças, mas o Senhor nos refrigera. O Senhor nos dá alimento, o Senhor nos dá constância, fé e força para prosseguir. Pai, eu oro por cada uma dessas mulheres que estão aqui, Deus. Elas estão buscando não a mim, Senhor, mas a Ti. Elas estão no foco, Senhor, de Te seguir, de cumprir um chamado, de cumprir, Senhor, que a Tua palavra diz que é orar, que é interceder uma pelas outras, quer se colocar incessantemente em oração, quer orar sem cessar, ó Pai. Nós somos gratos e felizes pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor imerecido sobre as nossas vidas, ó Pai. Então nós te agradecemos por cada uma, Senhor, dessas irmãs que estão dispondo do seu tempo para te adorar, para te servir, para buscar entender. A tua palavra diz também que nós pecamos por falta de conhecimento. Então, abra as nossas mentes, ó Pai. Abra, Senhor, nos dê discernimento, entendimento, capacita as mentes nessa manhã para entender a tua vontade, Pai. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Mas nós queremos ter, Senhor, a tua revelação, a revelação do alto, do céu para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Fala o certinho aí pra mim. Sim? Ah, show de bola. Então, assim, hoje nós vamos falar um pouquinho do livro, né? Plano de oração, plano de batalha de oração, tá aí. Milana atrasada, bem-vinda. Um salve para ti. Então, olha só, é muito importante. Não sei se meu som tá muito alto aqui para vocês, tá? Não? 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 Tá bom. Então, o que eu queria falar um pouquinho para nós? Primeiro, né, a torre, lembrando que a nossa torre, gente, é uma torre de oração, foi criada lá na pandemia de novo, lembrando aqui. Mas ela teve inspirações. Então, a torre de oração não é algo que eu criei, ou simplesmente a Batista Vida Transformada criou. É algo que já existe no mundo inteiro, entendeu? Nós fizemos ali um post no Instagram, a Jéssica lá fez, né, colocou para nós, explicando aonde já aconteceu essa torre. Então, isso que nós estamos fazendo, eu quero que você não se sinta muitas vezes sozinha fazendo isso. Quero que você saiba que existem pessoas no mundo inteiro que foram tocadas por Deus para fazer o que nós estamos fazendo. Amém? Então, por 100 anos, existia uma torre que durou 100 anos, 24 horas, gente. Olha isso. Então, o meu sonho é que um dia nós temos um prédio na igreja e que nós construímos uma torre. E nessa torre nós possamos criar esse ambiente de orar, onde a gente tem um mapa do mundo inteiro, onde a gente vai poder lá interceder, orar por tudo isso. Eu me sinto assim, lisonjeada de poder começar esse trabalho. Mas eu quero que aqui, nesse grupo, se levante lideranças. Eu quero que você que gosta de orar, que tem uma vida de oração, e eu quero que você se levante, né? Existem pessoas aqui muito mais capacitadas que eu sou menina, assim, tem muito mais experiência do que eu, né? E carregam esse chamado, carregam esse peso, né?
de uma vida de oração. Eu tenho aprendido todos os dias, estou no meu processo de aprendizagem, né? E esse livro me ajudou muito. E por isso que eu coloquei para vocês, eu comprei esse livro faz, acho que uns 2 anos atrás, mais ou menos. E a livraria fechou. Foi uma livraria ali no centro de Novo Hamburgo. A livraria fechou. E eu tava bem nas épocas de pandemia e eu falei, amor, eu sinto Deus me chamando muito para orar mais, interceder pela igreja. E aí eu olhei esse livro e eu olhei assim, Quarto de Guerra. Isso aqui que me chamou a atenção, ó. Inspirado no Quarto de Guerra. E aí o esposo falou assim, por que tu não leva coisa e tal? Eu disse, não sei o que, não vou gastar e coisa. E não leva, que eu acho que tem a ver com o propósito que Deus está te chamando e coisa e tal. E aí é por isso que eu comecei esse livro. Então, e aí, por isso que a gente não conseguiu o e-book do livro nem o PDF, porque esse livro ele é recente, tá? No final desse livro, você vai ver que tem alguns outros livros que você pode adquirir ali, que é o Plano Diário, também, que depois vocês podem ver, tá? Ao todo, são 35 capítulos, eu não sei se vocês conseguem ver aí, tá? Ó, tá vendo ali? São 35 capítulos. Então, o que eu quero falar para vocês assim? A gente vai fazer um capítulo por mês. Por quê? Para todo mundo poder acompanhar, para todo mundo poder ler junto. Então, eu não quero aqui simplesmente passar por mais um livro. Eu quero que você assimile algo, guarde algo no teu coração. E eu vou fazer um convite a todos que estão participando, né, desse grupo, que quem quiser um dia, talvez, pastora, eu tô lendo o livro. Será que eu poderia dar esse mês um capítulo, aquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração? Amém. Você tem toda a liberdade, tá bom? Então, fale comigo se você tem isso no seu coração. E se você carrega isso de querer um dia liderar uma torre, de ter uma torre de oração, tá bom? Isso é muito importante. Nós incentivamos outras pessoas a orar, a ter uma vida com Deus. Tá aqui a minha sogra, né? Que é uma mulher de oração, uma inspiração para mim, sempre. E são duas pessoas, a minha sogra, minha mãe, minha avó Alda também. Uma mulher muito, muito de oração, né? Então, na época em que não se tinha, minha avó não sabia nem ler, nossa, minha avó era analfabeta. E se estudava, ela falava o versículo onde que estava e pregava na igreja. E todas as pessoas que conheceram ela, a Fernanda conhece ela. A Fernanda conheceu ela. A Fernanda sabe. As pessoas iam pedir oração para ela. Por quê? Porque é o que ela carregava, né? Não é nós, não é o que nós temos, mas é aquilo que Deus coloca em nós. Eu não sou capaz e nunca vou me achar capaz, mas Deus nos capacitou. Amém? Se Deus colocou em nós esse chamado, então nós temos que realmente vestir essa camiseta de orar, de interceder, de ser essa atalaia na vida uma das outras. Amém? Então, esse é o livro. E semana passada não, mês passado, nós fizemos, só vou recapitular aqui rapidinho antes da gente começar ali o capítulo. O plano de batalha para oração. Então, o meu tempo programado para oração, na torre nós já temos um tempo exato programado para oração. Lembra? Você tem lá o seu horário. Mas daqui a pouco você não consegue fazer naquele horário. Então você pode falar comigo, mudar o seu horário. Mas é importante que você tenha um horário. Se você não quiser, Daniel tinha 3 turnos de oração, né? Ele conseguia. E às vezes a gente não consegue. Sabe que eu tenho um testemunho que eu quero contar para vocês. E que aconteceu essa semana na minha vida. E foi algo muito forte que Deus falou comigo. E foi um dia antes que eu postei uma foto sobre migalhas. E Deus falou muito sobre Daniel, que o Daniel orava 3 vezes ao dia. Às vezes a gente chega no final do dia para fazer oração. Falo por mim. Às vezes estou tão cansada. Fico deitada ali, quietinha assim. Às vezes eu oro assim. Muitas vezes já orei assim. E de tão cansada mentalmente, fisicamente, o cansaço. Não é só no mundo físico, mas é espiritual. Às vezes nós carregamos algo tão pesado. Teve dias que eu tinha vontade só de ficar na minha cama. Isso não é físico, mas quando você sentir isso,
Abra os seus olhos espirituais. São sintomas do mundo espiritual. Se você não está com nenhum problema físico, isso é espiritual. Repreende, levanta, peça para alguém orar para você. Muitas vezes eu ligo ali para minha sogra, ora por mim aí, ela manda uma oração para mim. Então, nós temos que ser um apoio uma das outras, né? Às vezes eu não vou estar bem, tem a pastora Lúcia, pede a pastora Lúcia ora, né? Outras irmãs que vocês têm afinidade, ora por mim hoje. Amém? Ninguém aqui é incapaz de orar por quem que seja. Não importa se é pastora, se é líder, se não é líder, você é capaz, o Senhor te chamou para oração. Amém? Então eu quero que você programe um tempo, um horário para isso. E aí, meu local, qual que é o seu local favorito, né? Eu gosto muito do meu quarto, às vezes eu uso a sala também, mas eu gosto muito de ficar lá no meu quarto, orar lá no quarto, ter o meu tempo de oração lá no quarto, tá bom? E aí nós fizemos algumas perguntas que eu até mandei no grupo lá, você pode ver. Quais são 3 das suas maiores necessidades no momento? Por quê? Sempre que a Bíblia ela fala, né, nós vamos entender Deus, ele fala assim, ó, primeiro a gente cuida da gente. Primeiro a gente cuida de nós, do nosso coração, das nossas emoções, da nossa vida sentimental, da nossa vida espiritual. Depois a gente vai cuidar do outro. Por quê? Se você não carrega um resultado na sua vida, você não vai passar essa cura, essa ministração sobre outros. Então, se você não carrega uma vida de oração, você vai orar e não vai acontecer as coisas. Amém? Então, entenda isso. O nosso Deus, ele não é um Deus de dúvida, ele não é um Deus de confusão. Ele é um Deus daquilo que é certo, daquilo que é correto. Amém? Então é isso que eu quero que você entenda, que você abra sua mente para isso. E esse é o primeiro capítulo, ele vai falar o legado da oração. Tá lá em Salmo, você pode anotar, Salmo 65, 2. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Quando nós lemos esse capítulo, nós vemos algumas coisas que eu anotei aqui que eu achei muito importantes. Se vocês leram já, vocês querem anotar algo, vocês querem falar sobre algo, vocês podem falar também, tá bom? E eu anotei aqui que ele fala assim: não há maior legado que possamos abraçar ou passar para os nossos filhos do que um legado de fidelidade na oração, né? Eu já vi algumas irmãs comentar aqui que oram por seus filhos, né? Eu lembro da época em que meu pai e minha mãe andavam separados. E eu lembro que a minha mãe ia pro quartinho dela, dobrava o joelho e orava por nós de madrugada, colocava a mão sobre nós, ungia muitas vezes as nossas vidas, né? Era um momento muito difícil para nós. Deixa eu falar, quando você separa um lugar na sua casa, um tempo para orar, você não está fazendo só para você, você está gerando um legado. Você está gerando uma geração. A sua atitude pode mudar a atitude de uma geração. Hoje eu oro e eu sei que funciona porque eu vi a minha mãe, porque eu vi a minha sogra, porque eu vi mulheres de Deus orando. Eu vi elas fazendo e eu vi que deu certo. Quando você não desiste do seu casamento, quando você permanece naquilo que Deus te chamou, você está falando para os seus filhos: olha, dá certo, filha, dá certo. Você entende? Você está gerando um legado. Tem algo que nós falamos, eu falo muito na psicanálise, que é geranças emocionais, né? Então, tu gera links emocionais. Sabe aquele bolinho que a tua mãe fazia? Bolinho de chuva, aquele bolinho, minha mãe fazia um bolinho de pão de casa, assim, que a gente não aguentava esperar o pão, porque a gente estava sempre com fome. E aí ela fazia aquele bolinho de casa para nós. Sabe o que é isso, gente? Quando eu sinto o cheiro de um bolinho, meu Deus, aquilo gera uma emoção dentro de mim. É uma coisa que tu não consegue controlar, porque as emoções, elas não são controláveis. Quando você vê a sua mãe em oração, muitas vezes eu vejo o esposo falar, né, da sogra, ele fala: eu lembro da mãe chorando, a esposa faz a mesma coisa. Coitado, né? Casou com a mãe dele. Aí eu vendo da esposa chorando lá,
E aquilo ali, às vezes, era desesperador, aquele choro. Por quê? Porque às vezes a gente entra em desespero na oração. Teve momentos que eu chorei importando, nós passamos muita dificuldade no ministério, muito mesmo, perseguição. E teve dias que eu não tinha força para levantar. Eu só chorava. E o Espírito Santo, eu tenho certeza que ele recolhia as minhas lágrimas e transformava-as em palavras. Que ele intercedia por mim perante o céu. Então vai ter dias assim, vai ter dias que você não vai ter força. Mas vai e faz. Pensa assim, estou gerando um legado. Não é só para mim, é para a minha geração. Amém? Então essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. Ele colocou ali a história de Abraão, andou na fé, e vários outros aqui nós vamos ver. Uma coisa que eu acho linda aqui, Moisés falava com Deus com quem fala com um amigo. Muitas vezes nós falamos com Deus como nosso Salvador. Aquele Deus que nos salvou, que nos amou. Mas Moisés, ele entendia que Deus era um amigo. Que ele estava ali para auxiliar, para ajudar, para aconselhar, que ele não ia julgar, que ele ia falar quando precisasse. Então nós temos que ter esse entendimento que nosso Deus, ele é nosso Salvador, ele é nosso Pai, sim, protetor, mas ele é nosso amigo, companheiro. Amém? Eu coloquei aqui, Davi falou com Deus à tarde, pela manhã e ao meio-dia, e escreveu o livro mais longo da Bíblia por causa disso. Os salmos têm infinidade de orações apaixonadas em forma de canção. Então, quando nós nos dedicamos à oração, algo que eu falo sempre assim, todos que começaram na torre ouviram isso de mim. Não é tempo, é qualidade de tempo. Todas as mulheres que entraram na torre, eu tenho certeza disso. Sabe por quê? Porque eu acredito muito na essência, naquilo que o nosso coração carrega. Sabe o que Deus ele repudia? Grava isso. O que Deus repudia é um coração que não se entrega. Deus não ouve. Mas ele não resiste, a Bíblia fala, um coração quebrantado. Então não faça por fazer, não faça para cumprir, não faça porque a pastora não... A pastora tá vendo, né? Não faça porque o outro irmão não vai receber a mensagem, vai colocar no grupo. Não faça isso. Faça do seu coração. Olha e pensa assim, não, eu vou fazer 10 minutos hoje, Deus. Eu vou fazer 5 minutos hoje da oração, mas eu vou me entregar. E Deus vai te responder. E ele vai te ouvir. Às vezes eu faço um tempo grande de oração. Às vezes eu faço tempos pequenos. E muitas vezes não fiz. Teve dias que eu não consegui fazer. Mandei para a irmã, né? Mas o importante é que Deus sabe do meu coração. A verdade que eu carrego. Então, carregue verdade, sabe por quê? Porque quando a gente começa a fazer por fazer, nós estamos sendo religiosos. E sabe o que Deus faz com os religiosos? Que nem ele fez lá com os fariseus. Ele fala assim, hipócritas, raça de víboras, vocês ficam aí pelas esquinas, vocês fazem questão de jejum, vocês falam. Isso Deus não quer no nosso coração. Eu tenho certeza que aqui não tem ninguém desse jeito, dessa maneira. Muitas vezes você não quer deixar de cumprir o seu horário e acaba fazendo de qualquer jeito. Mas eu quero te instigar, eu quero te incentivar a fazer no seu tempo. O importante não é que eu faça grandes coisas, mas que eu faça pequenas coisas com resultado. Amém? Então, às vezes a gente coloca uma cobrança muito alta e a gente não vai conseguir cumprir, não vai conseguir fazer, né? Então, Deus não quer isso também. Deus quer que nós sejamos livres para fazer aquilo que Ele nos destinou, aquilo que Ele escolheu. Amém? Então, quando você lê o livro, você vai ver. Muitas vezes eu vejo aqui, eu fiz algumas anotações assim, que diz assim, onde o coração não possa ser achado. Então, aonde está o teu coração? Quando você vai orar, quando você vai interceder, a oração verdadeira, ela deve ser espiritual. As orações de Saulo nunca haviam sido isso antes. Quando nós vemos a oração quando nós conhecemos a história de Paulo, né? Saulo, depois Paulo, e Paulo, ele foi ensinado pelo Gamaliel.
A história de um judeu ele ora 3 vezes por dia. Tá aí a pastora Lúcia também, o pastor Barreto, que estuda bastante, sabe mais aí do que eu dessa questão histórica, né, antropológica. Mas o que acontece? Um judeu e até um islamista, né? Eu vi um apóstolo falar uma vez que quando ele foi para Israel, eles se ajoelhavam no chão, eles já carregavam um tapetinho assim. Eu queria que a irmã Dulce fizesse um tapete para nós, ainda não convenci ela. Fazer um tapetinho para nós, assim, ó, para colocar. E eles carregam esse tapete aonde eles vão. Carregam o tapete, colocam e começam a fazer oração. Eles começam a orar em todo. Eles têm os horários. Às 6, às 9, ao meio-dia, às 3 horas da tarde. Gente, que vida é essa? Uma vida de oração. E deixa eu falar para vocês, o Deus deles não é nem um Deus, é um profeta. Eles adoram a Maomé. O que Maomé fez por eles? Nada. Não fez nada. E agora o nosso Deus, o que o nosso Jesus fez por nós? Morreu por nós. E eles vão lá e eles se dedicam. Uma coisa que a Bíblia fala muito é dedicação, é estar constantemente em dedicação. Então, mas pastor, eu vou carregar um tapete na rua, vou estar fazendo. Não, querido, mas você está na rua, você está lavando louça, você pode estar orando. Você está lá na sua casa, você está indo. Muitas vezes eu faço isso no carro. Quando o meu horário de oração era meia-noite, um dia eu estava com todos os irmãos no carro. Eu disse, irmãos, eu vou ter que orar, porque é o meu horário de oração, eu tenho que cumprir. Todo mundo quieto no carro e eu vim orando. Pronto. É assim. Meu pai conta uma história que um dia ele estava na rua e começou a vir pensamentos na cabeça dele, pensamentos, e ele pegou, colocou as 2 mãos na cabeça, no meio da rua, no meio da rua. Colocou as 2 mãos na cabeça e começou a repreender, em nome de Jesus, eu repreendo. A hora que, eu sempre falo assim, ó, quando você visualizar uma oração na torre, você é responsável pelo aquilo que você vê, amém? Ninguém mandou você estar com o WhatsApp aberto naquela hora. Você visualizou, você é obrigada a orar. Não tem desculpa, irmã, sabe? Porque eu não vou estar ali sabendo, mas Deus vai estar sabendo. E Ele vai cobrar, tá bom? Deixo claro aqui. Então, você é responsável pelo aquilo que você vê. Você é responsável pelo aquilo que você ouve. Hoje a gente vive uma geração que não se responsabiliza. Que não se responsabiliza pelo que faz, não se responsabiliza com os pais, não se responsabiliza na escola. Não, eu não consigo, eu não posso, eu não faço. Não, isso não é uma vida de cristão. Quando nós entendemos Cristo, nós entendemos que nós temos uma responsabilidade. Se você assumiu esse compromisso de estar na torre de oração, é porque você é capaz. Se você visualizar um pedido de oração, pare o que você está fazendo. Diz, Deus, age agora lá. Senhor, coloca a tua mão lá agora. Muitas vezes eu estou ali entre o meu trabalho e eu abro, e o meu trabalho também com WhatsApp. Então eu vou ali, eu olho, eu já disse, em nome de Jesus. Eu levanto minha mão, eu oro, às vezes meu colega tá do lado, fica assim, meu Deus, tá falando comigo? Tava falando comigo, deslavado. Eu disse, não, tô resolvendo aqui. Então, é assim. E sabe como é que muitas vezes a gente vai ganhar? Tem um pastor da igreja batista em Santa Catarina que eles fizeram um ato profético. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram cruzes de 1 metro, mais ou menos, uma cruz, e durante 30 dias eles iam e voltavam do trabalho com uma cruz pendurada. Imagina, gente. Todo dia tu ir trabalhando levando a tua cruz. Com aquela palavra que diz, pegue a sua cruz e siga. E eles tornaram, a igreja deles lá hoje tem mais de 5.000 pessoas. Por quê? Porque eles fizeram uma atitude de fé. Porque eles tomaram uma atitude de servir, de mostrar. Então não tenha vergonha de ter uma vida de oração, de parar onde você está para orar. Não tenha vergonha. A Bíblia fala que aqueles que se envergonham do evangelho não são aptos para o reino. Se você se envergonhar dele, ele dirá para você, aparta-te de mim. Mas se você não se envergonhar desse evangelho, ele vai dizer, bem-vindos, filhos do meu pai. Então, não se envergonhe do evangelho que você carrega, não se envergonhe daquilo que você é, da sua verdade, né? Muitas vezes nós erramos e, às vezes, no nosso trabalho, às vezes, né?
Quem nunca se estressou no trabalho? Quem nunca falou muitas vezes o que não devia no trabalho? E às vezes nós não somos, e daí nós sentimos vergonha de falar que nós somos cristãs, que nós somos, né, evangélicas. E deixa eu falar para você, você não precisa ter vergonha, né? Você é cristã, você é ser humano também, muitas vezes você erra. Mas o dia que você errar, seja humilde para pedir perdão, para dizer desculpa, né? Para dizer que você não queria ter agido daquela maneira. E, e amém. Isso não impede de Deus te usar para você ganhar essas pessoas. Então, hoje lá na minha empresa, eu tenho um reconhecimento já. Eles me chamam muitas vezes a irmã. Ô, irmã, como é que tu tá, irmã? Então, eles sabem, né, daquilo que a gente está construindo. Então, as pessoas têm que saber. De alguma forma, elas vão saber. Você não precisa chegar falando, mas de alguma forma, elas vão olhar para você e vão saber. E talvez alguém vai te pedir oração quando você começar a orar. Quando você não tiver vergonha de orar em qualquer lugar, alguém vai chegar em ti, vai te pedir oração, vai pedir para você orar por ele. Então, é assim. Tem uma passagem, Lamentações 3, versículo 52. Eu queria que você abrisse ou que você anotasse. Vou pegar minha Bíblia aqui. É Lamentações, capítulo 3, versículo 56. Você já. Alguém já tinha lido o primeiro capítulo? Não? Sim ou não? Do livro, sim. Já tinha lido, sogra? Tu quer comentar alguma coisa? Abre o teu microfone para nós. Tá aberto. Não, eu li assim, por cima ali, as histórias que escreveu o livro. Tô Achei conseguindo. muito interessante, né? E justamente quando eu ganhei o livro, né? Foi um dia da semana que eu não tive tempo de memorizar alguma coisa. Né? Eu estava em função de pintura aqui, eu mesmo, na casa. Daí eu não guardei, mas o que me chamou muita atenção foi a história desse casal, pelo que ele queria fazer, né? Ele fez e escreveu esse livro. Então, não vou te dizer algo assim que não guardei na memória de momento, né? Mas eu achei muito interessante o livro. Faz me sentir em casa, como diz, né? Na leitura, em oração. Amém. Amém, glória a Deus. Então, eu quero dar sempre oportunidade aqui para gente, se você tiver uma dúvida, eu gosto muito de escrever nos meus livros e para você gravar. Então, o que que é importante? Você pegar algo para você. Deixa eu falar para você, tem algo que nós pedimos muito, eu falo muito lá quando eu atendo um cliente, eu falo muito em autoestima, paciente, né? Mas eu quero dizer que tem uma coisa que só vem do alto, que é só do alto que vem, que é revelação. Deixa eu falar para você, não é você ouvindo um vídeo, não é você ouvindo um pastor, mas é você buscando a Deus no seu secreto. É você pegar um capítulo, você ler, você pegar um texto, você ficar refletindo sobre aquilo, às vezes uma semana. E aí, daqui a pouco, Deus vai te revelar algo maravilhoso. A primeira revelação que eu tive foi quando eu estava lendo sobre Maria, Marta e Maria. E eu fui descobrindo que Deus tem pessoas especiais. Eu achava que Deus amava todo mundo igual. E como assim, pastor? Deus não ama? Ele ama. Deus ama todos igual, é verdade. Mas existem pessoas que gostam de estar com ele. Existem pessoas que são diferentes, que amam estar na presença dele. E isso que faz toda a diferença. Sabe aquele filho que está sempre procurando a mãe? Aquele filho que está sempre grudado. É diferente, é ele que vem. A mãe, os dois igual. Eu não sou mãe ainda, né? E só mãe espiritual. Mas e aquele filho, ele vem, ele está sempre buscando, ele vai sempre. E assim é o nosso Deus. Ele está sempre disponível.
O que tu vier pedir, ele vai estar sempre disponível. Mas muitas vezes a gente não vai, a gente não ora, a gente não pede e a gente não ganha. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, a gente leu um livro, uma época atrás, algumas irmãs fizeram aqui comigo, que é o Especialista em Pessoas, e ele explica muito bem como a gente lida com cada tipo de pessoa. E que sim, Deus chamou 70. Depois, ele designou 12 para fazer o seu chamado. E dos 12, eles tinham os 3 mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. Então, deixa eu falar para você, sempre vai ter os mais próximos. E como assim? Seja queridinho de Deus, queira estar próximo dele. Procure mais. Quando eu li o livro Milagre da Manhã, eles falam muito sobre tu acordar às 5 horas da manhã, porque às 5 horas da manhã não tem ninguém gerando alguma energia negativa. Eles falam muito disso no livro, que é um livro secular, não é um livro cristão, tá? Mas quando eu li esse livro, quando ele falou isso, eu fiquei pensando naquilo que a minha mãe falava assim, ó, madrugada, a fila é mais menor, né? A fila é pequena, é mais pequena. Então, por quê? Porque não tem ninguém lá buscando, orando. Você quer ser diferente? Faça algo diferente. Então, muitas vezes nós queremos algo de Deus, não, eu quero um chamado, eu quero desenvolver algo, e as coisas simples nós não conseguimos fazer. Simples. O que você faz de diferente hoje na tua vida espiritual, na tua comunhão com Deus? Como que é esse relacionamento? Como que está esse relacionamento? Você chega e pega ali aquela palavra e vai lendo e vai passando simplesmente. Salmo 54, Davi vai falar assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Quando eu li esse texto, eu pensava assim, é pra gente fazer prova de Deus. Fazer uma prova com Deus, né? Eu vou fazer uma prova e assim eu vou provar a Deus. E não tem nada a ver. Já vi gente pregar isso, de fazer prova, mas não é, gente. Provar, ele tá dizendo assim, ó, eu experimentei, eu comi dessa laranja e eu vi como é boa. Coma dessa laranja e você vai ver como é bom. Porque Davi, nesse momento que ele fez que ele escreveu esses salmos, ele estava sendo perseguido por Saul. Ele estava num momento de perseguição por Saul. E aí ele não sabia o que fazer. E ele foi e se passou por louco. Ele se fingiu de louco perante o rei dos filisteus para poder, sim, ninguém matar ele, para ele poder sobreviver. E aí ele diz o quê? Provai e vede que o Senhor é bom. Daí você vê o tamanho da loucura que era esse Davi, o tamanho desse homem assim de Deus que ele era, porque que ele era um homem segundo o coração de Deus. Vamos ler Lamentações? Diz assim: ouviste a minha voz, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro, ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei, dissestes: não temas. Pleiteaste, Senhor, a minha causa, remiste a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que sofri, julga a minha causa. Quando nós lemos as orações davídicas, nós entendemos que Davi, ele realmente lidava muito, ele tinha as emoções muito afloradas. E até eu uso alguns textos para falar sobre crise de ansiedade de Davi e tudo mais. Porque ele fala muito da alma. Ele fala muito de como ele se sente, ele é muito verdadeiro. E ele diz, Senhor, julga as minhas causas. Eu estou sofrendo injustiça. Isso não é verdade que falaram contra mim. E quando nós colocamos algo, quando nós se dedicamos a algo, fizemos algo, né? Sempre vai ter alguém que vai fazer uma crítica. Sempre que vai ter alguém que vai querer apontar o dedo. Mas o que tu quer? O que tu quer na igreja? O que tu quer na torre de oração? O que tu quer tu dizer que tu ora? Quem é tu para dizer que tu ora? Então, você quer muitas vezes mostrar algo que você não vive.
E eu quero dizer para você, não perca tempo respondendo essas pessoas. Não perca o seu tempo. Não responda. Se for possível, não conviva com essas pessoas. E se você ouvir, deixa entrar no ouvido e sair no outro. Entenda que aquilo que Deus nos chamou é para nós entender. Você entendeu o seu chamado? Você entendeu aquilo que Deus quer? Então vá e siga. Vá e faça. Quando Deus nos chama para algo, Ele nos capacita. Assim que a Bíblia fala. Se Ele te chamou para o legado da oração, se Ele te chamou, é porque Ele te capacitou. Amém? Então é isso que eu quero colocar para vocês aqui. A gente já vai terminar. Eu quero sempre abrir aqui para vocês. No final sempre do livro, vocês vão ver que tem uma oração que vocês podem fazer. E o próximo do mês que vem é o poder da oração, a gente vai falar. Eu quero só ler esse aqui sobre o príncipe dos pregadores, o Charles Spurgeon. Faz mais ou menos uns 3 anos que eu faço um devocional do Charles Spurgeon. Eu gosto muito desse pregador, né? E esse livro ele falou, quando ele falou do príncipe dos pregadores, para mim foi quase uma confirmação, porque eu queria muito fazer a faculdade de teologia deles, né? Do Charles Spurgeon, mas é um valor bem alto, então eu não consegui ainda. Mais um dia, quem sabe. Príncipe dos pregadores, que ensinou e escreveu intensamente sobre o poder da oração. Quando visitamos chegando à sua igreja de New Park Street, eles o encaminhavam à sala de oração no subsolo. Olha só que legal. Onde havia pessoas sobre os seus joelhos, intercedendo fielmente a Deus por Spurgeon e por sua comunidade. Spurgeon declarava: aqui está a força motriz desta igreja. O ano passado, a irmã Dulce teve uma visão e ela falava sobre torres, né? Que se levantavam torres na igreja e que eram essas mulheres. E que nós somos essas mulheres. Nós somos a torre de oração. Muitas vezes você olha para o seu dia a dia, para a sua semana e você diz assim, não, mas eu não estou conseguindo ser torre. Eu não estou conseguindo ser essa atalaia, eu não estou conseguindo ser forjada, eu não estou conseguindo ser essa força que eu deveria ser. Mas nos dias que você não conseguir, você tem outra aqui, torre que está segurando. Você tem alguém que está ali, é a próxima talvez da sua oração. Ela está segurando talvez sozinha naquela semana. E na outra semana é outra que vai estar segurando. Então, na semana que eu não puder, eu sei que vai ter alguém que vai estar lá sendo torre. Então, sempre vai ter alguém. É por isso que esse número tem que crescer. É por isso que essa torre, que eu quero levantar aqui lideranças, pessoas líderes, pessoas que queiram viver esse chamado e que queiram incentivar outras pessoas a viver esse chamado. Então, é por isso que nós estamos montando uma rede de apoio. Deus me falou muitas vezes para mim compartilhar coisas aí, porque eu também preciso compartilhar. E eu quero compartilhar com vocês, que são pessoas que eu confio, pessoas que estão ao nosso lado, pessoas que nos ajudam. E eu quero que vocês creiam nisso, façam isso também. Entendam que nós estamos criando uma rede de apoio. No final diz assim: nenhum programa na igreja, nenhum evento religioso, nenhum esforço político ou uma causa humanitária pode superar o poder impressionante do que Deus pode fazer em respostas às orações do seu povo. O que aconteceria se os cristãos e as igrejas de hoje seguissem as grandes pessoas da Bíblia e da história cristã, começassem a orar de forma poderosa e eficaz? E se nós decidíssemos nos consertar com Deus e começasse a buscar o Senhor, o seu rosto humildemente com fé pelo avivamento e despertar espirituais, como foi feito durante o primeiro e o segundo grande avivamento? O que Deus poderia fazer através de nós, através de você? Você está pronto para orar por isso? Então, nós começamos um projeto no ano passado para orar pelas cidades, lembra? Nós conseguimos fazer durante um tempo, mas a gente não conseguiu dar continuidade. Por quê? Porque eu vi muitas irmãs com dificuldade. E outra coisa assim, por que eu coloquei, irmãs, que quem não puder participar não vai estar na torre? Por quê? Porque se não tiver comunhão, fica difícil nós criarmos um grupo de oração.
Se nós não nos falarmos umas com as outras, se nós não compartilhar uma com as outras, se nós não confiar umas nas outras, vai ser difícil nós criar um vínculo real e verdadeiro com Deus. Porque se eu não consigo me relacionar com a minha irmã, eu consigo me relacionar com Deus. Se você consegue se relacionar com Deus bem, você não vai ter dificuldade para se relacionar com ninguém. Pode ter certeza. Você não é obrigado a conviver, nem a ficar ali toda hora naquele compartilhamento. Mas eu quero que você entenda que Deus nos chamou para viver em corpo. É o corpo de Cristo. Amém? Então, se você não se relacionar com as irmãs, se você não conseguir viver esse momento, compartilhar, você também não vai conseguir compartilhar com Deus que você não vê. Se as pessoas que nós vemos, que estão aqui com a gente muitas vezes, que estão no culto de domingo, nós não conseguimos compartilhar, fica difícil nós nos compartilharmos com Deus. Amém? Então é por isso que eu criei isso, para que nós já possamos entender. Tudo que eu faço aqui, eu faço no direcionamento de melhorarmos. De eu melhorar, de você se melhorar. Porque eu sei que nós vamos criar algo tão forte, tão poderoso, que é maior do que qualquer governo político, que é maior do que qualquer evento religioso, que nem nós lemos nesse livro. Eu creio nisso. Eu creio que a oração, ela move os céus. E desde quando eu criei a torre, eu recebo muitas orações. Eu recebo muitos pedidos de orações. E eu compartilho com vocês, porque eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Amém? Então, eu quero encerrar aqui com vocês. Queria abrir para alguém que leu o livro, ficou com alguma dúvida. Gostaria de compartilhar o que você leu, talvez, né? E aqui com a gente. Você tem a liberdade de falar. Ninguém quer falar nada hoje. Tá todo mundo quietinho, a sogra já falou, né, sogra? Fiquem tranquilos, ninguém é obrigado a nada, tá bom? Mas eu quero que vocês... Quer falar, mana? Não? Ah, tá. Tá falando assim, né? Ó, eu quero deixar, então, todo o livro, todo o capítulo, ele tem uma pergunta. No final do livro, ele tem algo que eu queria mostrar para vocês, assim, ó. Orando por seu marido, orando por seus filhos. São textos que você pode usar para orar. Se você quiser anotar, eu posso te falar aqui. Eu vou mandar depois essas fotos ali no grupo, pode ser? Vou mandar para vocês, tá? Então, ele tem assim, ó. Orando por sua esposa. Você pode deixar lá, imprimir, deixar para o seu marido já. Olha só, plante já, irmã. Já prepare o caminho. Se você não vê ele orando, não vai lá dizer assim, não vejo tu orando. Não vejo tu nunca ora. Não é assim. Vai lá, imprime já os versículos assim, amor, quando tu for orar por mim, tá aqui, tá? Ele vai pensar assim, mas ela acha que eu oro por ela, tu viu? Então, vai ser assim. Para os teus filhos, também, já coloca lá, orando por seus filhos, orando por o meu marido, orando pelas autoridades, pelo pastor da igreja. Eu já vou mandar para vocês aí, tá? Já orem por mim, por favor. Pela igreja. Amém? Pelos cristãos. E aí, tem muitos versículos ali que você vai encontrar a Bíblia inteira falando de oração, gente. Isso é magnífico. Quando a gente descobre o poder de oração, se você olhar a igreja que mais cresce, uma das igrejas que mais cresce é a Assembleia de Deus. E você pode falar de muitas coisas porque não pode usar isso, que não pode pintar o cabelo, e é verdade, eu também não gosto. Mas eles carregam algo, que é a oração. Muitas pessoas que vêm na Assembleia de Deus, você pode ver que são pessoas que oram, que buscam a Deus. Vocês estão falando do livro ou vocês estão falando da Bíblia? Estamos falando do livro. Ah, tá. E o livro. Eu te mandei ali, né? Onde é que eu encontro esse livro para comprar? Tá, eu vou te mandar depois o link, é que a Jéssica não tá no grupo, por causa disso. Tá? Então, depois eu te mando daí. Essas coisas que eu estou anotando aqui, então, vocês estão falando do livro, não é da Bíblia. Isso, é do livro. É o primeiro capítulo do livro.
Tava Eu tava perdida aí? anotando, pensando, tá, mas onde é que eu vou encontrar isso? Será que eu vou ter que criar uma oração pro meu marido, pro meu esposo? Não encontrou na Bíblia, irmã. Que coisa séria. Aí comecei a anotar aqui, Claro criar que não uma tá, oração não. pro marido de manhã. Não, mas eu vou mandar depois, tá? Eu mando para você separadinho ali, tá? Se mais alguém quiser, se daqui a pouco vocês quiserem compartilhar, eu tô tentando gravar aqui, tá, irmãs? Eu acho que eu consegui, né? E tá escrito ali que tá gravando, não sei. Então, se eu conseguir, eu vou mandar para vocês também ali, tá bom? Mas se eu não conseguir, eu sinto muito. Mas eu tô aprendendo, tá? Até o final do ano eu vou conseguir. Tenho fé, tenho fé. Ó, e lá no final ele faz assim uma pergunta do primeiro capítulo. Você poderia citar algumas pessoas de oração da Bíblia? Então, eu citei aqui Daniel, mas eu queria que você daqui a pouco anotasse. Que pessoas que você sabe que tiveram uma vida de oração? Uma mulher, por exemplo. Eu gosto de lembrar muito da Ana, né? Porque eu lembrei da Ana. Eu ia falar Ana também. Viu? Por quê? Porque Ana, tu lê na Bíblia, quando a Bíblia fala desesperado, gente, a Bíblia você tem que entender que é um compilado, que não tem tudo ali. Então, quando a Bíblia fala que era uma oração desesperada, era porque era desesperado mesmo. Amplifica 1000 vezes, porque era mesmo. Tanto que o profeta chegou para ela e disse assim: Você tá embriagada? E assim é a nossa oração. Muitas vezes a gente vai estar tão aflita. E é tão libertador quando a gente ora e consegue, né, colocar para fora tudo aquilo. E aqueles dias que eu passei lá em Portão, assim, foram dias que eu chorei, 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 chorei. Eu sou uma pessoa que o meu jeito de expressar é chorando. Não sei quem é assim também. Então eu preciso chorar. Eu preciso chorar 2 litros, daí depois vai ficar tudo bem, sabe? Mas eu preciso sair, eu preciso chorar. Então, e se você é assim, sempre que a gente vai fazer algo, nós temos que encontrar uma maneira de não ficar com aquele peso. Se você está sentindo um peso espiritual, essa semana eu acordei com peso, mas um peso, assim, parecia que eu estava carregando um saco de cimento. E eu pensei, meu Deus, o que é isso? Daí eu pensei, daí um sentimento ruim, assim, aquele frio na barriga, assim, e eu comecei a orar. Comecei a orar e orei por um, orei por outro. Daqui a pouco eu liguei para minha sogra, sogra, tá tudo bem. Mandei para minha mãe, mãe, tá tudo bem. E fui vendo quem que era que estava com aquele sentimento, o que que era aquilo que eu estava carregando. E quando eu cheguei em casa, eu fui orar e pedi para Deus, né? Fui orando a Deus ali para que Deus me falasse. E depois ele me revelou algo que estava acontecendo. Então, às vezes é assim, às vezes você vai ter um sentimento que não é seu. Tenha discernimento espiritual, peça para Deus. Discernimento não é uma coisa que você recebe lendo, tá? Não é uma coisa que você recebe simplesmente estudando ou fazendo algo. Discernimento é algo que vem de Deus. Como que eu sei que eu tenho discernimento? Quando surge um problema, um conflito, e você consegue discernir que não é do mundo carnal, que é do mundo espiritual. Entendeu? Então, tem áreas que você vai conseguir acessar com o seu discernimento. Outras áreas você vai precisar viver para conseguir acessá-las. Então, algumas áreas do discernimento eu já acesso. Outras eu ainda não sei. Eu ainda preciso aprender. Amém? Então, talvez você já acesse algum discernimento sobre a sua área, sobre a sua família, mas sobre o seu chamado, sobre Deus, você ainda precisa acessar. Tá bom? Então, quem são as pessoas que você lembra e que deixaram um legado de oração, né? Pessoas na sua vida, pessoas que você conhece. Eu citei aqui a minha sogra, citei aqui a minha mãe. Poderia citar outras pessoas também, né? Na igreja, eu acredito que a irmã Dulce também carrega muito esse legado de oração, né? E vocês também, né? Todos vocês aqui que estão com a gente, nós estamos construindo um legado de oração. Amém? Então, essa reunião eu ainda abri, né? E aí, as próximas reuniões, a gente não vai divulgar muito, vai ser só nós mesmos fazendo nosso tempo aqui, fazendo esse tempo de acolhimento. Amém? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Amém. Amém? Vamos orar então? Vamos orar, agradecer por esse tempo, por esse momento, por aquilo que Deus falou no nosso coração.
Pai, nós te agradecemos, Deus. Construa em nossa vida, Senhor, construa na nossa geração um legado de oração. Que nós carregamos isso, que seja real, Deus, que seja verdadeiro. Ajude-nos, Senhor, a permanecer, Senhor, a continuar, a não desistir em meio às dificuldades. Nos dias mais difíceis, quando nós não tivermos forças e nós somos orar, Senhor, e por vezes nós só chorar. Que o Senhor colha as nossas lágrimas, que o Senhor transforme em palavras diante de Jesus. Que tu conhece o mais íntimo do nosso ser, o mais íntimo do nosso coração. Deus, que toda vez que nós estivermos cansadas fisicamente, o Senhor renove as nossas forças, alivie as nossas tensões, as nossas dores. Toda vez, Senhor, que nós sentimos fraca emocionalmente, mentalmente, ó Pai, que o Senhor, esvazie, Senhor, a nossa mente, os nossos pensamentos, para que possamos focar em Ti, focar na nossa vida espiritual, focar no nosso tempo, nessa prática de estar na Tua presença, Pai. Nós não queremos ser mais um, nós queremos ser aquele filho que vai para o Pai, que corre para os braços do Pai, aquele filho que está sempre pedindo ajuda, aquele filho que está sempre querendo ouvir a voz do Pai, os conselhos do Pai e obedecer ao Pai. Então, nos ajuda a sermos assim. Nos ajuda a ativarmos em nós o Teu propósito, ativarmos, Senhor, pessoas que queiram orar, pessoas que queiram viver uma vida de oração, que tenham um tempo de oração, ó Pai. Que nós tenhamos esse resultado. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor ilumine a mente de cada intercessora nessa hora. Ministra, Senhor, ativa os dons, discernimento, entendimento do Teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa, Pai, abrir a mente delas para escolher um lugar na sua casa, um cantinho. Nem que seja o menor da casa, Pai, mas um canto onde elas vão dedicar as suas lágrimas, o seu tempo em oração. Que seja um tempo de legado, que os seus filhos, que o seu marido olhem para elas com olhos de amor, com olhos de gratidão, que elas possam ser atalaias das suas casas, que elas possam viver esse propósito e assumir a missão de orar umas pelas outras, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, a Tua mão, a Tua proteção, Pai, sobre cada um de nós. E te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cumprido em nós esse chamado, ó Pai. Abençoa, Senhor. Até a próxima reunião, Pai. Que estejamos força, que sejamos valentes, Pai. Que não venhamos a desistir, Pai. Que conseguimos toda semana, Pai, orar umas pelas outras e se dedicar, ó Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos em tudo. Amém e amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Então tá. É isso, então até a próxima reunião. Amém. Eu vou mandar ali a cópia para vocês, se vocês quiserem imprimir depois, tá bom? E aí a maninha eu vou te mandar também, tá bom? Beijo.